Comunicação, equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco em facebook.com/Rock Esportiva, na nossa página da Rock Esportiva, também através do site, das páginas, do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos e também da Multifísio Fisioterapia. Chegamos, com a live desta terça-feira, dia 26 de maio aí de 2020, para falar muito sobre futebol, sobre transmissões esportivas, sobre jornalismo esportivo, né? Com o nosso convidado desta noite, Oswaldo Luiz, ele que é da IPTV Campinas e da Rádio CBN também, estará conosco aí, já está conectado conosco, né? Daqui a pouquinho a gente estende o tapete da Rock Esportiva para ele aqui, o nosso convidado desta noite, sempre aí com o apoio de Multifísio Fisioterapia, King Comunicação, Bianchini Autopeças, da Peixaria Central, do São Carlos em Rede e da Sancar, Mecânica e Elétrica Automotiva. Mais uma live para vocês todos aí que estão nos acompanhando. Compartilhe, comente a nossa live, o pessoal já vai chegando, se conectando aí na nossa live da Rock Esportiva. O nosso Edivaldo já está aqui, inclusive, enviando mensagem para a nossa live aqui. Daqui a pouquinho a gente vai passar a mensagem do Edivaldo, que foi um grande zagueiro, né? Que jogou no Corinthians, jogou na Inter de Limeira, jogou aqui no Grêmio também, no nosso Grêmio São Carlense, 15 de Jaú, tem muita história aí. Para nós aqui, Vardão, né? Carinhosamente a gente o chama de Vardão. No meio do futebol conhecido como Edivaldo e tá sempre aí também conectado conosco. Gente, boa noite mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar a girar então aí. Primeiramente a equipe Rock Esportiva, hoje representada mais uma vez com o meu narrador, diria o Nilson César, Rovanir Frias. Seja bem-vindo, Rova. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, amigos da Rock Esportiva. Mais uma vez, uma grande alegria poder estar com vocês em mais uma live especial, né? Com toda essa parada, esse momento difícil que nós estamos vivendo, a gente pode aproveitar para sempre bater papo com pessoas que a gente admira, né? Que a gente sempre acompanhou, tanto no futebol como também no jornalismo esportivo. E essa noite com o Oswaldo Luiz, uma pessoa que a gente conhece também há muito tempo, vem sempre acompanhando o Oswaldo, em particular. Eu sempre acordo com o Oswaldo passando as notícias do Bom Dia Cidade. Verdade. Né? E hoje, no final da noite, a gente vai poder bater um papo sobre futebol, uma pessoa que é sinônimo de esporte na grande região de Campinas, né? Isso é muito importante, uma região muito rica, né? Muito importante no futebol, já foi capital do futebol brasileiro na década de 70, né? Com grandes times importantes da Ponte e do Guarani. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, tá aí o nosso Rovanir Frias. E já adiantando, então, já trazendo para o nosso convívio da nossa live de hoje, o nosso querido Oswaldo Luiz. Boa noite, Oswaldo. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez aí. Um abração, Oswaldo. Seja bem-vindo. Ô, Rafael, imagina, eu é que tenho que agradecer o convite, um abraço para você, para o Rova, para os amigos da Rock Esportiva, uma alegria muito grande, privilégio poder estar aqui com vocês, para a gente fazer esse papo, conversar, e já começamos com tudo, porque, Edivaldo Vardão, gente boa, um grande, um querido amigo da época do Corinthians, cobriu o Corinthians com o Edivaldo lá, quarto zagueiro, Edivaldo do 15, acho que foi junto com o Wilson Mano do 15 de Jaú, para o Corinthians. O Wilson Mano de Auriflama, né, dessa região aí de Jaú, enfim. Um abraço para o querido Edivaldo, dos grandes caráteres do futebol, muito legal. E uma satisfação muito grande, Rafa. Feliz demais com o convite, estamos aqui, e é o que eu costumo sempre falar quando me convidam para as lives aí. Pode perguntar o que quiser, fique à vontade, não tem... Eu não sei se eu tenho capacidade para responder tudo, mas não tem pergunta, não tem bola que a gente vai tirar o pé, não. Fica tranquilo. Vamos bater papo, vai ser sem dúvida nenhuma um papo agradável para nós, poder contar com você nesta noite aí de Rock Esportiva. O Edivaldo mandou aqui já para mim, pergunte aí pro Oswaldinho se ele era o filho do Zé Duarte. Ele faz
Ele faz essa pergunta para mim, o Vardão, faz uns 35 anos, mas toda vez que ele me encontra, tá, ô, filho do seu Zé, filho do seu Zé. O seu Zé Duarte, logicamente, todo mundo sabe, né? O pessoal aí da região, o seu Zé foi um treinador super querido, trabalhou no 15 Jaú, inclusive. Trabalhou aqui também. Não entendi. Trabalhou aqui também no Grêmio São Carlense. No Grêmio Esportivo São Carlense, na Ponte Preta, no Guarani, em tantos times. Seu Zé já nos deixou muitos e muitos anos. Saudoso seu Zé Duarte. E toda vez ele me perguntava isso. Esse zagueiro aí, esse que chegava do pescoço para baixo, era tudo canela. Um abração para o Edivaldo. Uma alegria grande saber que ele está com a gente. Um grande cara, um profissional extremamente sério, humilde. Grande Edivaldo, um abraço para ele. Um abraço do filho do seu Zé. Muito bem. Muito bem, sensacional. Conosco também já Paulo Vieira, o Edson Alexandre Ferreira, a minha mamãe lá em quarentena, lá na beira do riacho lá, né? Tá em quarentena, tá isolada lá com meu pai. Um beijão, meu mãe, pra você e pro pai também, estão acompanhando a gente aqui. E faço questão porque tô uma saudade, rapaz. Eu vou falar pra você, já 2 meses aí, já nessa quarentena, não tá fácil, não. Oswaldo, pra começar então, vou deixar pro Rovanil, nosso narrador, de narrador pra narrador aí no pique, pra fazer a primeira. Fica à vontade, Rova. Manda aí, Oswaldo, vamos lá. Ontem, né, infelizmente, a gente perdeu um grande técnico, que foi o Oswaldo Alvarez, que surgiu aí com o Mojimirim, lá com uma grande equipe, com o Rivaldo, né, Leto, Valber, que fez muito sucesso no interior e no futebol paulista. E você estava aí falando com a gente que você foi muito amigo dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Vadão, que foi uma pessoa muito importante no futebol. Muitos não deram a importância do que foi o Vadão no futebol. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. Olha, o Vadão foi um dos... falava há pouco do Edivaldo, que foi um amigo que eu acabei fazendo no futebol. Você sabe que a vida da gente, de rádio, de televisão, jornalista esportivo, radialista, é muito difícil você fazer amizades, porque o meio é um meio complicado, as pessoas, infelizmente, misturam, acham que você não pode ter uma amizade verdadeira, sincera, porque você vai misturar as coisas, ou o profissional do futebol vai misturar as coisas. E você pode perfeitamente ter boas, ótimas amizades sem misturar as coisas. O Edivaldo está aí, quando as coisas não iam bem, a gente fazia pergunta como repórter na época, e às vezes quando iam mal, a gente apertava, quando ia bem, elogiava, fazia, enfim, é o trabalho do repórter, do radialista, do jornalista esportivo. E o Vadão eu conheço desde 1990, desde o início. O Vadão eu conheço o Vadão desde que ele começou no Mojimirim, ainda como preparador, auxiliar do Nelson Batista, depois foi treinador. E o Vadão, uma das figuras mais corretas que eu conheci no futebol. É o que disse várias vezes na IPTV, na programação da IPTV Campinas, São Carlos, Araraquara, enfim, todas as nossas regiões de cobertura, áreas de cobertura. O Vadão é um cara extremamente humilde, um cara sério, um cara honesto, um cara de um caráter irretocável. E fizemos uma grande amizade. E até para evitar isso, quando ele dirigia a Ponte ou o Guarani, a gente evitava até de se encontrar, porque é complicado. As pessoas não entendem, infelizmente não entendem. Eu jamais deixei de fazer qualquer observação, qualquer comentário, quando a fase não era boa, por ser amigo. E ele era uma pessoa tão diferente, tão especial, que ele ficava preocupado comigo. Tanto que ele dizia para mim, quando eu estiver na Ponte no Guarani, a gente, claro, conversa, ligava no aniversário, enfim, aquela coisa de amigo. Final de ano, Feliz Natal, enfim, bom ano, coisa de amigo. Mas a gente evitava, de fato, o encontro. E quando ele estava em outros clubes, aí ele vinha para Campinas, Mojimirim, que ele morou muitos anos, a gente tinha conversas, telefone, e almoçava, enfim, eram grandes papos. E o Vadão é um cara fantástico, um cara, assim, um ser humano fenomenal, assim. Eu acompanhei, inclusive, pessoalmente, o marido, pai, chefe de família, assim. É aquela coisa, eu passo o programa inteiro aqui falando do Vadão, a gente nem termina a resposta. Mas, assim, eu só posso tenho muita saudade. Foi um dia muito duro para mim ontem, dia 19 de maio, fiz 35 anos de profissão, exatamente terça-feira passada.
Fiz 35 anos de profissão. E foi um dos dias mais duros para mim, porque eu noticiei a morte, eu fui atrás da matéria, fazer a reportagem, a homenagem para o Vadão, entrei nos telejornais, os 3 telejornais da IPTV, no Bom Dia, no 1, no IPTV1, no IPTV2, aqui para a região de Campinas, e muito duro, muito difícil. Não fui a Monte Azul Paulista por conta da pandemia. Obviamente, você tem que entender que essa hora você tem que priorizar, acima de tudo, os familiares, mas eu jamais queria ir no velório do Vadão na minha vida, mas se fosse numa outra situação, certamente eu estaria lá perto da Ana, do Adriano, da Carolina, da família toda. E um cara maravilhoso, um cara, assim, fantástico, um querido amigo, realmente uma pessoa que eu sempre pude contar, sempre pude compartilhar minhas situações, a gente conversava muito e uma pessoa fantástica. E você falou uma coisa interessante para terminar essa colocação, e você falou uma coisa interessante, o Vadão, ele, na verdade, tamanha a humildade dele, o Vadão, às vezes, eu pegava muito no pé dele e falava, Vadão, você tem que falar mais quem é você é o cara que revelou o Rivaldo, você é o cara que revelou o Kaká, você tem 2 jogadores que foram eleitos o melhor do mundo, revelados por você. E, às vezes, o Milton Neves tem uma frase fantástica, né? A gente compra o ovo da galinha, porque quando ela bota, ela canta e faz propaganda. E a pata, que bota o ovo bem maior, a gente não compra, porque ela não fala, não avisa. Então, às vezes, é necessário. Não é a soberba, a arrogância, longe disso. Mas você precisa dar o seu devido valor. O Vadão, a humildade dele, tamanha, a modéstia, que ele nunca, jamais fez isso como uma via de marketing para ele. E talvez por isso, por ser assim, talvez não tenha ido ainda mais longe, mas foi uma carreira maravilhosa e impecável. Muito bem, o Carlinhos Oliveira, nosso companheiro aqui de Rádio Clube aqui de São Carlos, Oswaldo, tá te mandando aqui, ó. Rafa, o Oswaldinho tava naquele jogo de 23 de maio de 90, quando o Grêmio São Carlense ganhou do Corinthians por 2-1, Tupanzinho para o Timão e Manguinha 2 vezes para o Grêmio. A equipe da Rádio Globo no Luizão naquela noite foi Luiz Roberto Demúcio. Veio Luiz aqui, quase me derrubou, hein, Kaká? Luiz Roberto Demúcio e os repórteres eram Oswaldo Luiz e Romeu César. Tá relembrando o nosso Carlinhos Oliveira aqui, Oswaldo. Grande abraço pro Carlinhos, um abraço grande aí, figura querida do Rádio Esportivo São Carlense. É verdade, esse Manguinha, o centroavante, acho que já falecido, se não me engano. Se não me engano. Eu não lembro. Confesso pra você que eu não lembro se ele já faleceu. Carlinhos já responde, 2 minutinhos, Carlinhos já manda pra gente. Se eu não tiver enganado e não tiver me confundindo, e peço perdão já se houve uma confusão da minha parte, mas jogou na Inter de Limeira, jogou na Pinhalense, centroavante forte. Se eu não tô... Tinha outro Manguinha meio campo, que jogou na Inter também, meio campista e tal, mas o Manguinha é centroavante. Eu estava nesse jogo, realmente. A gente tinha o futebol do interior era muito forte. Nós tínhamos, o Grêmio São Carlense, o Noroeste, a Ferroviário, o 15 Jaú, América de Rio Preto, enfim, tantos times, assim, Matonense já depois, né? Mas, assim, era muito forte. Eu tava no jogo amistoso contra o Palmeiras em 89. Acho que o Palmeiras, não sei se foi... Eu não lembro mais se foi amistoso ou foi oficial, mas o Palmeiras, se eu não estiver enganado, o Palmeiras foi o primeiro time grande a enfrentar o Grêmio no Luizão, no estádio Luiz Augusto de Oliveira. Que bacana, você tava nesse jogo, né? Você me falava hoje à tarde, Isso, na nossa conversa do teste aí, né, Oswaldo? Você tava nesse jogo. Eu não vou fazer merchan, não, mas na minha época de repórter, tinha uma churrascaria em São Carlos que era sensacional. Acabava o jogo, a gente corria para lá para comer uma carne maravilhosa lá, mas não vou falar o nome, evidentemente. Pode, se quiser falar também, não tem problema, pela gente tá tranquilo. Eu nem sei se existe mais, mas era na nossa época de repórter, a gente já ia para o estádio, já ligava lá e deixava meio avisado que depois do jogo a gente ia para lá. Tabajara ainda existe, não? Existe. Tradicionalíssimo aqui. É isso aí. Que bacana. Oswaldo, e como começou, Oswaldo? Como começou a tua carreira jovem, né? Você que é de São João da Boa Vista. Como é que começou? Como é que despertou em você essa paixão pelo rádio?
para ser repórter, né? Você começou como repórter, eu imagino. E como é que foi esse início de carreira seu? Ó, na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado por rádio desde muito pequeno. Tem uma história um pouco, aspas, um pouco triste da minha vida em relação à minha saúde, e por causa disso eu era uma criança muito sozinho. Eu tive muitos problemas de saúde quando era criança, problemas respiratórios. Eu tinha crises de bronquite terríveis, terríveis. Então, eu era um menino, por conta disso, que tinha que ficar meio confinado, né, em casa, por causa justamente da minha fragilidade na minha saúde em relação a isso. E aí eu ficava muito dentro de casa, no meu quarto, e aí aquela coisa, o chão do quarto era o Maracanã, era o Morumbi, era o Mineirão, era tudo quanto era estádio, dependendo dos times que a gente botava para jogar. E começa, e fala, e narra, e ouve muito rádio. Eu sou da geração do rádio. Eu ouvia rádio sentado no colo do meu avô, no colo do meu tio, do meu padrinho, em São João da Boa Vista, desde 1900 eu me lembro, assim, eu tenho 57 anos, desde 71, 72, assim, de 8 para 9 anos, eu já tenho na memória o Cantinho da Saudade, do Fiore Gilhote, o programa, antes do programa do Leporassi na Bandeirante, o Trabuco, tinha um programa antes chamado Atualidades Esportivas. Isso é para quem tem mais de 50, não é? O Sei o Rova passa longe disso, entendeu? E eu comecei assim, brincando, e narrando e tal, tudo mais, e a vida foi. Quando eu vim para Campinas, eu passei por Serra Negra, que é uma cidade aqui próxima, o meu pai era bancário, e eu comecei lá com 15 anos, em 76, 77, com 15 anos. Eu fazia reportagem de campo do time do Serra Negra Esporte Clube, que disputava, na época, a última divisão profissional. E lá, algumas pessoas falaram, bom, o moleque parece que é do ramo, tal, e vai, mas aí houve um outro episódio. Infelizmente, os meus pais se separaram, nós viemos para Campinas, a família, lamentavelmente, sofreu essa ruptura, e eu sozinho, com a minha mãe, o filho mais velho, os irmãos pequenos, tal, eu tive que sair para trabalhar, para ajudar, porque a coisa engrossou um pouco. E logo entrei, que eu adorava o rádio, tudo, mas aquela coisa, o rádio não ajuda, o rádio não paga, tal, e moleque, 18 anos. E aí, resultado, eu fui estudar e falei, quer saber, eu vou ser professor. Eu vou ser professor e, enfim, e fui para o caminho da pedagogia e acabei fazendo faculdade de biologia, me formei em ciências biológicas e fui começar a dar aula. Só que aí, com o passar do tempo, não é aquilo que, sabe aquela coisa de brilhar os olhos que a gente está fazendo hoje aqui, que é uma paixão? Não era a minha paixão, era a necessidade. Defendia lá, dava aula particular para uma molecadinha no ginásio e defendia um troquinho para ajudar. Ou para não ajudar, não, para não dar prejuízo, porque eu já pagando as minhas coisinhas, já não dava prejuízo para minha mãe e para o meu pai. E vamos que vamos. Aí surgiu uma oportunidade de um teste na Rádio Central de Campinas, já pós-faculdade, isso já é 1984, final, começo de 85. E eu fui para o teste. Para minha surpresa, o teste, na verdade, antigamente você mandava fita cassete lá, você falava algumas coisas, tudo mais, mandava pro cara. Eu levei na rádio, e o chefe de esportes na época, o José Arnaldo, falou para mim, garoto, eu não tenho tempo de ficar escutando fita, eu não tenho, o negócio é o seguinte, domingo agora, tem um jogo do Campeonato Amador, o que você quer ser? Eu quero ser repórter de campo. Então é o seguinte, domingo você vai, pega o ônibus, vai a pé, charrete, vai e se vira, e esteja lá que você vai fazer a transmissão. Tá bom. Bom, não precisa dizer que de sábado para domingo eu não dormi, né? Eu passei a noite acordada, minha mãe apavorada, meu Deus do céu, como é que você vai trabalhar? Você não vai conseguir falar de tanto que você está cansado, de tanta adrenalina, tanta emoção. Fui pro jogo, Botafogo Futebol Clube e Jardim Aurélia Esporte Clube, Campeonato Amador de Campinas, 19 de maio de 1985. Peguei no microfone, fiz o jogo, nunca mais larguei, voltei para a rádio. O meu chefe, o Arnaldo, falou, mas você já tinha feito alguma coisa? Eu falei, eu fiz quando era molecote, lá em Serra Negra, 8, 9 anos atrás. Ele falou, mas você tem bom ritmo, tudo.
Domingo que vem você volta, domingo que vem você volta, domingo que vem fui voltando. Depois de uns meses ele me contratou e não parou mais. Graças a Deus. Tá voltando até hoje, né? Tô voltando. Faz 35 anos que eu tô indo e tô voltando, graças a Deus. Mas você vê, como Deus faz as coisas na vida da gente, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tinha um diagnóstico de bronquite, problemas respiratórios, quer dizer, quando que eu imaginar que hoje, saúde, né? Para poder falar, para poder narrar um jogo, enfim, para fazer grandes coberturas, graças a Deus que eu já trabalhei, mas, enfim, os caminhos de Deus e estamos aqui tocando a bola, Rafa. Para usar bastante o pulmão, né? Porque as pessoas acham que é só a voz, né, Oswaldo? Mas tem que ter o pulmão muito bem alinhado também para a gente conseguir o pique ali, né? Principalmente na narração. Aqui na nossa live, vamos dar uma passada aqui antes de tocar de novo pro Rova. O João e a Patrícia, lá de Piracicaba, nos ouvindo aqui também, na nossa live. O Valdeci Domingues, o Breno Romano, o Gustavo Rodrigues. Tá mandando aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu acho que a idade tá chegando, rapaz. Eu preciso do óculos mais de perto agora, viu, Oswaldo? Ó, grande Oswaldo Luiz, as narrações dele sempre com muita emoção e vibração. Uma pessoa sensacional, um grande abraço e, como sempre, a Rádio Rock Esportiva com grandes convidados. Parabéns. Obrigado, Gustavo. Obrigado, viu? Um abração para você, pro Edson Martins. Valeu, obrigado, Gustavo. Pro Luiz Felipe Gaspar, pro Fernando Souza. Tá aqui, Oswaldo Luiz também apresentou o esporte do Jornal da EPTV, grande narrador. Ainda apresenta. O Renato na tela também conosco, na telinha. Pô, boa noite, Natela. Um abração para você. O Oswaldo narrou nossas conquistas da Taça EPTV de futsal. Sempre uma narração de excelência, grande profissional. O Natela foi jogador também de campo profissional, jogou aqui no Grêmio São Carlense. O Natelinha tem história, hoje treinador de futsal, um belo de um treinador também. Foi campeão ano passado aqui na Taça EPTV, né? Quebrando esse jejum nosso aí de não conseguir ganhar aí a Taça EPTV de futsal e com a sua narração também. Foi. Eu não sei, será que foi São Carlos em Ibaté a final do ano passado? Não estou lembrado. É muito jogo, para falar a verdade, eu não lembro. Mas narrei no ginásio poliesportivo Milton Olaio Filho, a conquista do São Carlos, da cidade, e sem dúvida nenhuma, um abraço para o Natela aí, parabéns pelo trabalho, um cara apaixonado pelo que faz, absolutamente focado. A IPTV Central aí de São Carlos, fez muitas reportagens com ele. Um abraço muito grande e alegria grande dele estar com a gente aí na nossa live aí nessa terça-feira aqui no Rock Esportivo. Que bacana. Rova, bola com você, meu amigo. Vamos lá. Oswaldo, você fez parte de uma equipe que ficou marcado pra gente lá na Rádio Globo, né? Final dos anos 80, início dos anos 90. Você, Luiz Roberto, né? Oscar Ulisses, Oswaldo Maciel, Wanderlei Ribeiro, né, essas feras que a gente ouvia muito, né, quando mais novo, e que foi referência para que a gente gostasse tanto do rádio e tanto de futebol. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse momento. A Rádio Globo de São Paulo parou, né? Agora está pegando direto do Rio de Janeiro, né? Os 1.100 que a gente tanto ouvia, parou. Várias rádios vivendo um momento difícil financeiramente, né? Parece que as saídas são essas web rádios mesmo, porque não encontra espaço para equipe esportiva, muito difícil uma rádio querer bancar uma equipe esportiva, ou você aluga um horário em uma rádio que hoje em dia também está ficando muito difícil, né? O momento da rádio, principalmente no esporte, é um momento delicado. Eu queria que você falasse um pouquinho da Rádio Globo do final dos anos 80 e 90, que você fez parte, e desse momento atual das rádios, que cada vez mais tem menos esporte. Ô, Rova, assim, muito legal, um toque, assim, interessante demais essa tua colocação, sua abordagem. Eu estou dizendo aqui em casa para minha família, para minha esposa, para os filhos, que, assim, tem sido um período difícil para mim. Tem sido, assim, muito tocado emocionalmente, assim, perdas de amigos. Semana passada eu perdi um outro grande amigo, o Eli Carlos, que foi jogador, jogou no Cruzeiro, Flamengo, foi técnico de futebol, enfim, o Eli, 66 anos, o irmão do Silas, que foi de São Paulo, dos Menudos, do Morumbi, também um querido amigo. E essa questão da Rádio Globo mexeu muito comigo. Falava com o Luiz Roberto semana passada, e 2 semanas atrás, e nós até participamos juntos de uma live,
justamente o tema abordado, muito Rádio Globo. A Rádio Globo foi, sem dúvida nenhuma, um grande momento, algo assim. Chegar na Rádio Globo, para a gente que era de rádio, era chegar à seleção brasileira. Era aquela coisa do garoto de lá de São João da Boa Vista, no meu caso, depois Serra Negra, né, moleque, Campinas, chegar numa rádio como a Rádio Globo era exatamente o sonho de criança. O Globo, o Bandeirantes, o Jovem Pan, grandes prefixos, a Rádio Record, que depois retomou futebol muito forte, a Rádio Gazeta de São Paulo, que revelou grandes craques dessa turma que você falou aí, praticamente todo mundo passou pela Rádio Gazeta, o Maciel, o Vanderlei, o Luiz Roberto, o Galvão Bueno lá atrás, enfim, J. Júnior, Jotinha. A Gazeta é um laboratório, uma faculdade. E assim, foi muito triste, é muito doloroso, porque assim, foram 5 anos lá dentro da Rádio Globo, e foram anos assim, muito, muito especiais, porque para nós era uma molecada, e era uma geração assim, que precisava muito provar a qualidade, porque nós fomos para a Rádio Globo no momento em que a Rádio Globo, aspas, perdeu o Osmar Santos para a Rádio Record. O Osmar foi para a Rádio Record num projeto novo, e com ele levou o Henrique Guilherme, o Oswaldo Pascoal. Então foi uma galera. A Rádio Globo sentiu o golpe. Levar o Osmar Santos é o Barcelona, na época, o Barcelona perdeu o Messi para o Real Madrid, né? É mais ou menos isso, né? Essas 2 camisas que estão atrás de você aí, era se o Rivelino passasse da branca e preta para verde e branca, ou o Ademir da Guia passasse do verde para o branco e preta. Verdade. É duro, é uma pancada. E nós fomos para lá, e um diretor na época, diretor artístico da Rádio Globo, o seu Alfredo Raimundo, apostou numa molecada, e era mesmo, todo mundo com 24, 25 anos, enfim. Eu, Luiz Roberto, José Calil, Carlos Lima, Paulo Roberto Martins, um pouco mais velho que a gente, mas também jovem. E essa rapaziada foi todo mundo para a Rádio Globo, ficaram o Ângelo Ananias e o Romeu César, e o Márcio Bernardes, que é o tripé ali de repórteres, para dar até uma sustentação para a molecada, e foi bem uma coisa meio parecida com o futebol mesmo, montar um time de garoto e sentar o porrete. E, para nossa surpresa, graças a Deus, a rádio não perdeu audiência. Não perdeu audiência, porque aí, claro, evidente, não por causa da gente, não por causa de mim, claro que não, mas a rádio teve uma estratégia interessante que pegou e tirou o Oswaldo Maciel da Record e trouxe para a Globo. Chumbo trocado não dói, como dizia meu tio, minha avó, minha família lá em São João da Boa Vista, né? Então, o pau que dá em Chico dá em Francisco, então vamos que vamos. A Rádio Globo foi lá e pegou o Maciel. Pegou o Oscar Ulisses, irmão do Osmar, e deu uma nova roupagem, uma nova importância para o Oscar. E o Oscar cumpriu brilhantemente o trabalho e o objetivo. E aí, fomos assim, a coisa virou. Porque aí o Osmar começou a correr, olha aqui, imagina só, o Osmar começou a correr atrás da molecada, a equipe na Rádio Record. E as coisas foram, assim, maravilhosas, assim, de 88 a 92, foram 5 anos, depois eu saí, o Luiz ficou mais um pouquinho, o Vanderlei Ribeiro ficou mais um pouco, aí, enfim, mas o miolo mesmo foi de 88 a 90, até 94, até a Copa dos Estados Unidos. Até a Copa dos Estados Unidos. Esse foi o miolo, porque foi, inclusive, quando o Osmar voltou para a Rádio Globo em 92, 91. Então, assim, foram 3, 4 anos que não deu certo lá, ele voltou para a Rádio Globo, aí o Maciel não foi para a Record, ficou todo mundo, o time ficou mais forte ainda, e aí o Osmar até, lamentavelmente, o acidente, que foi no dia 22 de dezembro de 94, o acidente de automóvel que ceifou a carreira profissional do Osmar Santos. Mas a Rádio Globo, assim, é uma paixão. Eu das dezenas de coisas que eu sou muito grato a Deus de ter conseguido na minha vida profissional, uma delas é dizer que eu fui repórter da Rádio Globo, fui repórter do Osmar Santos, do Luiz Roberto, do Maciça, dessa tropa maravilhosa aí que vocês falaram. Eu tenho uma narração do Luiz Roberto de 92, talvez. Um jogo contra o Corinthians e Grêmio São Carlense aqui no Luizão. E o gol do Neto, na narração dele aqui, uma relíquia que eu achei uma vez no site do Neto, baixei, isso já faz uns 15 anos, acho, o Luiz, o Oswaldo.
E você sabe, Rafa, e só para completar a colocação que o Rova fez, o rádio era muito poderoso, o rádio era muito forte. É claro que com a chegada da imagem para o rádio, era fundamental que o rádio se reinventasse. E as emissoras de rádio que conseguiram fazer essa leitura, elas, obviamente, conseguiram se manter. As emissoras que não aceitaram isso de uma forma muito natural, essa reinvenção, a imagem no rádio, tiveram mais dificuldade. A Rádio Globo, ela se encaixa nisso. Ela começou a enveredar, pelo menos do meu ponto de vista, por projetos e caminhos que não eram interessantes, porque era necessário você ter, de fato, uma leitura do novo momento. Do novo momento. Não é mais o rádio que eu aprendi, que é aqui, radinho de pilha grudado aqui, e a onda aí voltava, você não escutava, daqui a pouco escutava, tinha um grito de gol, você ficava 10 minutos para saber quem tinha marcado o gol, enfim, não é. Hoje é diferente. Eu brincava que eu tinha um motorrádio, Luiz. Oswaldo, eu tinha um motorrádio 3 faixas, ondas tropicais, ondas curtas, e ficava ouvindo o jogo e sumia, e ondas médias, de repente subia, voltava, 2, 3, já tinha saído o gol, você não sabia como que foi. Nossa, era terrível. Não, você estava ouvindo, o jogo estava 0-0, quando voltava a onda já estava 1-1, você não, já tinha feito um gol para cada lado, já, e vamos que vamos. Então, assim, eu como repórter, entreguei muito motorrádio para o melhor jogador em campo, mas muito, muito, muito. Então, assim, eu acho que a Rádio Globo, nesse ponto, ela pecou, vamos colocar assim, porque ela não acompanhou o que, por exemplo, a Jovem Pan, Bandeirantes, até no jornalismo, fizeram. E eu sou muito, e não tem jeito, é o momento das web rádios, é o momento realmente de se pensar para frente, de olhar para frente. Acho que o mercado comercial publicitário já está olhando, está debruçando os olhos para esse novo jeito de comunicar, para esse novo veículo, podemos colocar assim, que é uma boa mistura, e é muito legal. E aí estamos aqui, a gente está aqui, tem espaço para todo mundo, tem que ser criativo, tem que continuar buscando fazer a coisa de forma correta, com isenção, com responsabilidade, com credibilidade. Essas coisas nunca saem de moda de forma nenhuma. Mas, realmente, eu sinto muito pela Rádio Globo. Mas demais, foi um golpe duríssimo. O Conrado Juliette, o menino que foi repórter recentemente, fez até uma matéria especial, ligou para pedir um depoimento para mim, e emocionante, realmente. E, enfim, a nossa querida Rádio Globo, nos 1100, na Rua das Palmeiras, 315, ali em Santa Cecília. O telefone era 825-0022. Olha só! Sensacional! Oswaldo, e nas suas coberturas, eu imagino que todo mundo, né, como você falou, chegar à Rádio Globo realmente era assim, como chegar à seleção brasileira, mas fazer jogos também da seleção brasileira, poder cobrir uma Copa do Mundo, né? Eu acho que é um momento assim magnífico também na carreira de todo jornalista esportivo. Você esteve na cobertura lá em 94 pela Rádio Record, com aquela equipe fantástica também. Queria que você contasse um pouquinho para a gente também dessa experiência de cobrir o Brasil tetracampeão. Eu cobri 2 Copas do Mundo, 90 eu estava na Rádio Globo e 94 eu estava na Rádio Record. 90 é aquela coisa, infelizmente, o Brasil caiu logo nas oitavas de final, e o Brasil, quando cai fora, é difícil, desmobiliza. Você mantém uma estrutura para cumprir com o seu compromisso comercial, né? Você tem os seus patrocinadores, então você tem, evidentemente, que seguir a cobertura, mas a gente sabe que desmobiliza, e principalmente naquela época, né, o rádio tinha uma desvantagem enorme em relação à televisão. Na Copa de 90, por exemplo, que o Brasil caiu para a Argentina nas oitavas, naquele gol do Canidia, inclusive. Mas em 94 foi um ponto maravilhoso, porque em 90 eu não cobri a seleção, em 94 eu cobri, e eu saí do Brasil exatamente no mesmo dia que a seleção saiu. Aliás, no dia 25 de maio, ontem, né? Ontem. Foi no dia, exatamente, ontem. Fez, portanto, 26 anos do dia que o Brasil partiu para os Estados Unidos. Passou, jogou um amistoso no Canadá, jogou outros amistosos, enfim, antes da Copa começar. A Copa começou para o Brasil só no dia, acho que 20 de junho, 17 de junho, primeiro jogo contra a Rússia. Ganhou o Brasil 2-0.
Então, assim, eu acompanhei dia após dia a seleção brasileira, desde os amistosos, desde o comecinho. O jogo que o Ronaldo Fenômeno, conseguiu a convocação, foi no jogo contra a Islândia, ou Finlândia, o jogo foi em Florianópolis, foi justamente no dia que o corpo do Ayrton Senna foi sepultado em São Paulo. O Senna morreu no domingo, dia 1º de maio, em Imola. No dia 2, segunda-feira, eu embarquei a seleção embarcou para Florianópolis, eu fui para Florianópolis, o Brasil jogou na quinta, dia 5, na quarta o Palmeiras, eu trabalhei no jogo, o Palmeiras foi campeão contra o Santo André, no Campeonato Paulista, o gol do Evair, lá precisava do empate, e ganhou o jogo. E no dia 5, o Brasil jogando o último jogo no Brasil, antes de iniciar a preparação e partir para os Estados Unidos, foi no dia do sepultamento do corpo do Ayrton Senna em São Paulo. Foi em Florianópolis esse jogo, na ressacada, se eu não estiver enganado. E então eu fui todos os dias com a seleção, jogo após jogo, rodada após rodada, vitória após vitória, até o dia 17 de julho, lá no Rose Bowl, o chute do Roberto Baggio. Foi, sem dúvida nenhuma, uma emoção maravilhosa, uma experiência fantástica. Trabalha pra caramba, não tem um minuto de folga. Se você tomasse um furo na época, se o repórter da concorrente desse a notícia primeiro que você, o seu chefe do Brasil já ligava, quase com a mãozinha fazendo assim, ó, pode voltar. Graças a Deus, fui até o fim e cobri a seleção de ponta a ponta. E o corte do Ricardo Gomes, zagueiro, que foi cortado, o Ronaldão foi convocado, eu fui o primeiro repórter de rádio a dar a notícia. O Pedro Bial foi o primeiro repórter de televisão, pela TV Globo, e eu fui o primeiro repórter de rádio, a dar o corte do Ricardo Gomes. Que bacana, sensacional. O pessoal tá na nossa live aí, Rádio Rock Esportiva, desta terça-feira com Oswaldo Luiz, da IPTV e da CBN. Já aproveitando também mais uma vez para agradecer a IPTV e a CBN, né, por liberar o Oswaldinho pra gente aí, pra gente poder ter esse momento muito bacana e agradável aí com a nossa equipe da Rock Esportiva também. Rova, fique à vontade aí, Rova. Vamos lá, vamos para mais uma. Oswaldo, esse momento agora que tá tudo parado, sem futebol, sem nada, alguns clubes tentando voltar lá no Rio de Janeiro, parece que estão se acertando, aumenta o número de mortes, aumenta o número de casos, e os caras tentando voltar de uma maneira ou outra. Queria saber como que você pensa, qual a sua ideia sobre esse momento de parada, se tem que voltar agora, se tem que esperar um pouquinho mais, e os campeonatos estaduais, né? Temos aí times na nossa região, na Série A1, Série A2, Série A3, aguardando aí se vai voltar ou não, se tem que voltar, se tem que terminar esse campeonato paulista da Série A1, a maioria dos clubes da A1 ainda tem o Campeonato Brasileiro, né? Mas muitos times só tem a Série A1 e depois para, como é que vai ser se não voltar? Tem cota para receber? Não tem. Se é melhor cancelar, não tem campeão, muitos são contra, acham que tem que terminar essas 6 rodadas, saiu o campeão paulista, saiu o campeão carioca. O que você pensa sobre tudo isso? Tem que voltar, tem que parar o campeonato, cancelar, volta o ano que vem? Qual a sua ideia sobre isso, Oswaldo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, na condição do ser humano. Não se faz nada na vida sem ter saúde. Eu falo aqui para os meus filhos, eu tenho um de 11 anos que é apaixonado por futebol, por NBA, e não adianta, se você não tiver saúde, não cuidar da saúde, não tiver uma saúde boa, você não sobe a escada. Você não sobe, você não atravessa, você não vai de um lado para o outro da rua. Enfim, então eu sou assim, absolutamente consciente de que o momento ainda não é para nós voltarmos. Eu respeito muito, eu entendo que existem situações das mais diversas possíveis, de necessidades. A gente não pode se esquecer que os atletas de futebol são pais de família, eles tiram o sustento das suas famílias também jogando, e a gente sabe que Neymar só tem um, Messi só tem um, e o que tem muito, 80%, 90%, jogadores que ganham 2, 3 salários mínimos com muito sacrifício. E os clubes, evidentemente, hoje não conseguem pagar nem isso. Eu entendo muito, mas eu acho que a saúde, eu tenho absoluta certeza que não pode abrir mão. A gente não está numa condição ainda, batendo quase 1.000 mortes por dia,
nós pensarmos em esporte, pensarmos em futebol. E o negócio não é brincadeira. Só quem teve algum amigo, alguma pessoa perto, para saber. Eu tive um amigo muito próximo que foi contaminado, teve a gripe, e o negócio é bruto, porque é um cara que é um amigo, que é um atleta, um cara de 45 anos, um cavalo de forte, e o cara perdeu 8 quilos, assim, em 2 semanas, sem conseguir comer, e o negócio é maluco. Então, assim, às vezes a gente lê muito, mas não vê. E quando você vê alguém perto, é que talvez aí você consiga realmente dar o tamanho para a história, a dimensão do negócio. Não é brincadeira. E aí é aquela coisa. A gente que tem, meus pais, eu vi o Rafa dar um beijo aí na mãe dele, no pai dele, poxa, coisa linda. Os meus têm mais de 80. A mamãe tem 80 e o pai tem 81 para 2. Então, assim, nós precisamos, primeiramente, lutar muito para a gente parar de enterrar os nossos queridos, os nossos de pedir a Deus que nos livre o quanto antes disso. Agora, eu sou a favor de terminar os campeonatos. Eu acho que aí tem que a CBF, as federações têm que dar um jeito, fazer uma engenharia para poder efetivamente cumprir com o calendário, porque aí entra a questão financeira, e que você citou muito bem. Os clubes precisam das cotas. A televisão só vai pagar se tiver o produto. Os patrocinadores só vão pagar a televisão se ela exibir o produto que eles compraram. Vocês são de rádio, vocês são eu sei como é que funciona o rádio no interior, entende? A gente corre atrás das cotas, a gente corre atrás da propaganda, eu fiz isso. Então, é muito natural esse tipo de situação. Mas não tem como, não tem jeito. Como é que a gente vai pensar no futebol ou qualquer modalidade com gente morrendo direto? Quer dizer, o Flamengo que está batendo o pé aí, o Flamengo mostra claramente, com todo respeito ao presidente Rodolfo Landim, uma falta de sensibilidade. Logo o Flamengo, que passou por uma tragédia o ano passado, horrorosa. Então, assim, eu não consigo entender esse tipo de coisa, mas respeito a opinião de todo mundo, claro, isso que é legal, confrontar as ideias aí, respeitando. A gente não é inimigo, a gente pode até pensar diferente, mas isso não passa disso. Eu acho que tem que voltar aos estaduais, tem que terminar, os clubes, principalmente que tem um calendário que vive do estadual, pegar mais um dinheirinho, botar no caixa, pagar suas contas, os seus compromissos, e a vida seguir. E a federação, ou as federações e a CBF, arrumarem uma engenharia aí para botar todo mundo para fazer o calendário fechar. Eu sou de um tempo de repórter, eu fiz uma transmissão de um jogo Palmeiras e Cruzeiro, dia 29 de dezembro, decisão da Copa Mercosul. Ué, se infelizmente esse ano, por conta disso aí, a gente tiver que jogar de novo entre o Natal e o Ano Novo, paciência, ué. O importante é que todo mundo tenha saúde para poder jogar e seja o máximo de gente possível, com bem, para poder assistir e vida que segue. E se voltar esse ano sem público, ok. Volta esse ano sem público só a partir do ano que vem, precaução, cautela, as medidas, mas, em primeiro lugar, a condição do ser humano, e isso, para mim, não dá para negociar. Oswaldo, ainda mais que na década de 70, 80, o campeonato sempre terminava no outro ano, né? Jogava final de 77, 78, 78, 79, né? Sempre foi assim no futebol brasileiro. Agora que deu uma acertada, né? De uns 15 anos para cá, 15, 20 anos para cá, mas sempre passava, né? Eu fui para a Rádio Gazeta, estreiei na Rádio Gazeta dia 4 de janeiro de 87. 4 de janeiro de 87. Dia 25 de fevereiro de 87, aqui em Campinas, eu trabalhei no Brinco de Ouro na final do Brasileiro de 86, Guarani e São Paulo, que foi para os pênaltis, o São Paulo foi campeão. O segundo título brasileiro do São Paulo. Então, assim... Pra mim, o melhor jogo de final de campeonato do Brasileiro, para mim, todas as finais, para mim, foi a mais emocionante, foi esse ano aí. Jogaço. Eu era setorista do São Paulo pela Rádio Gazeta. E cobri esse jogo aqui, cobri os 2 jogos finais. O primeiro lá no Morumbi, 1-1, um gol do Evair pro Guarani, um gol do Careca pro São Paulo. Aqui foi 3-3, contando a prorrogação, e nos pênaltis o São Paulo foi campeão.
Então, assim, é exatamente o que você falou, é a coisa mais comum do mundo, o campeonato pular de um ano para o outro. O Corinthians, campeão paulista de 79, foi ser campeão em 80, no final contra a Ponte Preta, o campeonato parou, o Vicente Matheus melou o campeonato, o Palmeiras estava Uma rodada embalado, dupla, né? Que não pôde, que não quis jogar, né? Era Corinthians e Palmeiras, ia jogar a rodada dupla, o Matheus não quis e parou o campeonato. Né? É isso aí, é isso. Então, quer dizer, não é. Se chegaram a melar campeonato por causa de questões aí políticas, picuinha, vamos colocar assim. Se o campeonato de várias competições já passaram de ano por coisas tão pequenas perto disso, por que não esse ano, por uma coisa tão grandiosa como essa, por um drama que a humanidade está vivendo? Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Nenhum, né? E outro, o quarto centenário, que foi 54, a final foi 55, né? Corinthians e Palmeiras. Que é um dos títulos, é um título importante. Mas então, assim, tem muito. Claro que o calendário legalzinho, bacana, é evidente, não é para virar esculhambação, não é para virar bagunça, balbúrdia. Mas, de repente, pode-se recorrer esse ano por uma necessidade absolutamente, na minha visão, indiscutível, pode-se voltar a esse ano, de repente, fazer aí, virar o campeonato, terminar em janeiro, fevereiro, ajustar o calendário, ou seja, eu acho que aí é aquela coisa, todo mundo pensar no bem comum, que é a vida humana. Nada pode ser mais valioso, nada pode ser mais importante do que a vida humana. O ser humano é um projeto de Deus. Simples assim, ponto final. Não dá para discutir, com todo respeito. Eu, como jornalista esportivo, radialista esportivo, eu estou morrendo de saudade do futebol, do esporte, de tudo. Eu adoro, eu gosto de tudo, eu assisto tudo. Se você me convidar para ver um jogo de beisebol, eu assisto. É a paixão da gente. Mas, meu Deus do céu, não pode ser prioridade acima da questão da saúde. E nós estamos ainda num momento duro, num momento difícil. Alguns especialistas que eu li, que eu acompanhei, ainda acham que junho vai ser um mês duro, vai ser um mês apertado. Se Deus quiser, talvez na segunda quinzena de junho, a gente comece a ter uma ideia da coisa começar a diminuir. Talvez. É tudo muito no subjetivo, não tem certeza absoluta, né? Não tem aquela coisa 100%, né? Enfim. Tô tendo que amarrar o Rovanir, tá querendo sair para narrar até jogo de rua, só tá difícil o Rovanir, viu, Zoldi? Mas vou falar para você, Rafa, quem é locutor, quem é narrador, cara, a gente que é locutor, que é narrador, a gente quer estar numa cabine, no estádio, entendeu? É a vida da gente, ou mesmo no estúdio, narrando o off-tube no estúdio, não adianta, é a vida da gente, então, mas é complicado pra gente, porque no nosso caso, tem a questão pessoal, que é a paixão, e tem a questão profissional. A gente vive disso, né? A gente é a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, afinal de contas. Sem dúvida. Aqui o Carlinhos mandou pra gente, ó. O Carlinhos Oliveira, o Manguinha que jogou no Grêmio é o que passou pelo Guarani e pelo Atlético Paranaense. Esse mesmo. Esse mesmo. E aí ele mandou aqui, ó, pergunta pro Oswaldo se ele trabalhou com o Oswaldo Tassi, da área técnica da Rádio Globo. O Tassi é daqui de São Carlos, tá mandando o nosso Carlinhos. Oswaldo Tassi, eu me lembro do Oswaldo da Rádio Globo, Oswaldo Pardini. Oswaldo Tassi não é da minha época. Não pegou. E aqui na nossa página não tô lembrando. O João Silveira Lima pergunta pro Oswaldo se ele ainda transmite a corrida Integração em Campinas. Opa, Campinas e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto esse ano chegaria à 5ª edição. Campinas nós já passamos de 30. Lamentavelmente, por conta da pandemia, o grupo EP de comunicação, televisão, rádio, internet, jornal, impresso, enfim, todo o grupo de comunicação das emissoras pioneiras, a direção, os acionistas, os diretores, todos, obviamente, sensibilizados, claro, optaram pelo cancelamento de todos os eventos. Esse ano a gente não vai ter nenhuma corrida de integração. A de Campinas, um rasgo de possibilidade, não é muito difícil, normalmente é final de setembro, quero crer que até já esteja cancelado, e tá me dando, estou aqui no lapso de memória, e a Taça Futsal da região central de sul de Minas e de Ribeirão Preto, todas canceladas
e também a Corrida Integração de Ribeirão, todos os eventos. Realmente a prioridade é preservar a vida mesmo, não tem outra prioridade maior do que essa, como você bem disse. Oswaldo, lembra da sua chegada na IPTV em 97, de você apresentando aos domingos, né? Depois do Sai de Baixo, os gols da rodada com o Zenon, com o Dicá, que foi também uma ideia muito bacana, um projeto muito legal que revolucionou também essa parte esportiva do interior, né, Oswaldo? Foi sim. Esse projeto é do meu querido amigo, meu irmão, Renato Leal, jornalista brilhante, grande comentarista, um cara sensível, fantástico, um escritor, assim, uma pessoa que tem uma facilidade para escrever. O Renato foi o idealizador e o criador do projeto IPTV Esporte, que era aos domingos, como você bem lembrou, depois do humorístico do Sai de Baixo. Na oportunidade, a Globo abriu esse horário, depois do Sai de Baixo, por volta de 11, 11h15 da noite, para as afiliadas inserirem algum conteúdo regional. E aí a IPTV criou esse espaço, era o IPTV Esporte, que era para as 3 regiões, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. E nós tínhamos, assim, foi um tempo maravilhoso, foram, acho que 5 anos, de 97 a 2001, mas foram, assim, anos maravilhosos. Nós tínhamos uma cobertura muito grande. Sim, tinha domingo da gente dar gols da Série A1, Série A2, Série A3, o que tivesse de gol a gente balançava mesmo. E aí até o final de 2001, quando esse horário voltou para a grade de programação da TV Globo, quando começou o BBB, o Big Brother, né? Que acho que é 2000, 2001. É alguma coisa assim. Acho que é 2001 mesmo. Isso. Está batendo, então, com a data que eu estou lembrando. E aí, esse horário voltou, e aí, obviamente, nós mudamos o programa para sábado, o programa migrou para o sábado à tarde, mas aí é aquela questão, o público ele é muito fiel, ele cria um hábito, televisão tem muito disso. Os programas, eles duram muito pela qualidade, pelo conteúdo, mas também pela fidelidade do telespectador. Então, o Jornal Nacional, ele começa às 8h30 em ponto, e todo mundo sabe, quem gosta de assistir, que 8h30 vai começar. E aí o público que estava acostumado com a gente domingo à noite não veio para o sábado à tarde. Aí a questão da audiência, óbvio, uma emissora comercial, precisa de audiência. Aí o programa acabou meio que perdendo um pouco a cara, o formato. Porque domingo à noite, você tem toda a rodada na tua mão. Completa, tudo, né? Completa. E sábado à tarde, você tem que inverter o eixo. Você tem que fazer um pré-rodada. Você tem que meio que preparar o teu telespectador para aquilo que vai acontecer. E aí é difícil, porque você não tem condição de cobrir todos os times, mostrando todos os jogos. Você tem ali o fato na tua frente. E aí acabou que a gente parou em, acho que 2005, 2004, por aí. Me lembro muito bem que a gente ia nos jogos aqui, né? Acompanhávamos o Grêmio São Carlense aqui no final da década de 90 e esperávamos. Muitos domingos passavam os gols da Série A2 e a gente ia assistir o jogo aqui ou quando jogava fora. O Rovanir era meu companheiro fiel de arquibancada naquela época. Tinha um sorvete de manga, pra você ter ideia, Oswaldo, que a gente colocava em cima do arquibancada de cimento, assim, o picolé, e não derretia, rapaz. Aquilo era uma... E não era frio, não, tá? Era sol, era verão, não é esse tempinho de hoje, não. Você vê a qualidade do sorvete, como que era bom. E a gente... Ai. Eu fico imaginando, essa molecada de hoje, assim, dessa geração, não pegou aquela arquibancadora de cimento, o não sorvete, pegou. O amendoim, a pipoca. A gente ia pro estádio, o meu pai dava uma verbinha, aquela verba lá, era para 90 minutos. Se você matasse 3 sorvetes antes dos 15 no primeiro tempo, problema teu. Já acabou. Acabou. Fico vendo os outros lá chupar o sorvete, mas sua verba acabou. Ô, Roma, fica à vontade aí com o nosso Oswaldo Luiz, Roma. Oswaldo, agora eu vou deixar você numa situação meio que complicada, hein? Fogo amigo. Você que acompanha há muito tempo o Ponte Preta e Guarani,
Vou fazer uma pergunta aí de curioso. Qual equipe foi melhor? Guarani de 78 ou a Ponte de 77? Qual teve o melhor elenco? Porque foram duas seleções que tivemos aí em Campinas, né? O Zenon mesmo comentou com a gente domingo passado que chegou a ter 8 jogadores vindo de Ponte e Guarani jogando na seleção ao mesmo tempo, né? Quase que um time inteiro. Foram dois times que marcaram época, que fizeram história, mas quem foi um pouquinho melhor, o Guarani de 78 ou a Ponte de 77? O pessoal de Campinas está aí acompanhando, amanhã eles vão cobrar aí essa resposta sua. Não, a pergunta é excelente. Olha, o Guarani de 78 foi campeão. Então, o time que conquista um título, ele tem que ser visto de outros olhos, com outros olhos. O time do Guarani de 78 tem um recorde, até hoje, do maior número de vitórias seguidas numa competição. São 13. 13 vitórias seguidas na arrancada de 1978. Então, o time do Guarani, ele foi mais longe. Ele conquistou um título brasileiro. E o time da Ponte, ele tinha um conjunto, ele tinha um entrosamento, uma forma de jogar que era, assim, era interessante, porque, por exemplo, o artilheiro do time não era o centroavante. O artilheiro do time era o ponta do meio, a ponta de lança, que era o de cá. Os pontas eram importantíssimos também na recomposição. Eles tinham muitas coisas parecidas, porque tanto o Capitão e Bozó pelo Guarani, quanto o Lúcio e Tuta pela Ponte, eles tinham a obrigação de ajudar, de recompor na marcação. O Guarani, e aí é que eu acho que o Guarani não leva vantagem, mas a coisa explica um pouco. O Guarani tinha um gênio, chamado Careca, e tinha alguns jogadores extraordinários. A Ponte Preta teve um cara extraordinário, para mim, o de cá, que foi o cara certo no tempo errado. Se o de cá joga hoje, ele tá com a 10 do Real Madrid, do Barcelona, de qualquer time do mundo, ele estaria. É que ele estava numa época que tinha Pelé, Rivelino, Dirceu Lopes, Tostão, Paulo César, duro, Gerson, enfim, era complicado. E mesmo assim ele foi um jogador talentosíssimo. Eu digo para você o seguinte, tanto que nos confrontos deles, nos derbys desse período aí, a Ponte leva vantagem. A Ponte levava vantagem. Tem uma vantagem significativa. Nos derbys desse período aí, 7-7, 7-8, 7-9, para ficar nesse triênio aí. Então, eu acho que a Ponte, como elenco, como conjunto, ela era encaixadíssima. E o Guarani, individualmente, foi mais genial. Eu responderia dessa maneira para não esticar muito, porque aí fica a resposta de político. Fala muito, não fala nada. Então, eu acho que como equipe, como esse encaixe, entrosamento coletivo, a Ponte era uma engrenagem impressionante, era ajustada de um jeito que não tinha um dentinho fora. E o Guarani, nas individualidades, era um negócio absurdo. Porque Careca, Renato e Zenon no mesmo time, é duro de você falar. O que você vai falar? Um é gênio, é considerado pelo Maradona o maior companheiro dele. E Renato e Zenon é muito, 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 muito acima, assim. Para essa molecada aí que está assistindo a gente, não é para tacar pedra no computador, não, mas eu vou falar uma coisa aqui, depois vocês dão uma bronca em mim. O Rafa e o Rova não tem nada com isso, a bronca é comigo. O Renato jogou no Guarani, no São Paulo, mas jogou muito mais bola que o Kaká, muito mais, na minha opinião. E o Zenon pega esses meios de hoje aí, Oscar, quem mais? Felipe Coutinho. Tá louco. Mas não serve para comprar, não serve para ir na mercearia comprar uma bala. Oswaldo, eu ainda brinquei domingo passado eu brinquei ainda com o Zenon, que a gente viu o Zenon batendo falta, Neto, Marcelinho. E aí, o ano passado, eu fui ver um jogo do Corinthians na Arena, rapaz, Sornossa batendo falta, mas dói o coração ver esses caras de hoje em dia, viu? Fica difícil, né? Aí fica complicado, né? O Sornossa. E o Zenon, o Zé, que é um grande amigo, um cara querido,
O Zenon foi um jogador assim, o Zenon foi um jogador, inclusive, à frente do tempo, porque o Zenon, nesse esquema do Guarani, às vezes o Zenon era quase que um segundo volante, para o Renato ficar mais solto, para o Renato ser mais... E o Zenon, mesmo nessa posição, mais atrás um pouquinho, o Zenon não posso chamar de artilheiro, mas era um cara que fazia gol à beça. Nesse time do Guarani aí de 78, ele e o Careca empataram na artilharia, acho que 14 gols cada um, 13, 15, por aí. Então, assim, era um jogador espetacular, tinha uma leitura de jogo, sem falar na bola parada que você citou aí, que era uma coisa absurda, né? Absurda. Então, acho que, assim, se a gente pudesse tirar um pouquinho de cada um dos times, o coletivo da Ponte e a individualidade do Guarani. É claro que o Guarani, a estrela brilhou, o time conseguiu o título, e a Ponte não conseguiu em 77 contra o Corinthians. Se tivesse conseguido, talvez a análise fosse até outra. Mas sem dúvida nenhuma que as conquistas, elas têm que ter um peso, obviamente, para dar o balanço devido e o devido mérito a uma conquista de um time do interior contra um time grande. E ao contrário do que muita gente fala, o time do Palmeiras não era ruim, não. Tinha Leão, tinha Jorge Mendonça, tinha Escurinho, tinha Ivo. Não era um time ruim. Rosemiro, lateral direito, numa fase maravilhosa. Era um time muito bom, muito bom. Tá tão difícil que o Rovadir não narrou um gol de falta esse ano. Ah, mas eu vou te falar... Pouquíssimos gols dos clássicos. Rapaz, esse ano, o que eu fiz de 0-0 esse ano foi uma festa até agora, viu? Olha, eu vou dizer para vocês, gol de falta que eu narrei... Eu não lembro de gol de falta que eu tenha narrado recentemente, viu? De verdade, não consigo lembrar. Eu narrei esse ano, foi do Correia do Ituano contra o Santos, lá em Itu. Ah, é verdade, verdade. Tem razão. Na vitória do Ituano, né? 2-0 lá contra o Santos. Exato. Tá, a memória é boa, hein, Rova? Muito bem. É verdade. Eu já achava que não tinha narrado nenhum esse ano. Pois não. Não, é que eu digo para você, e isso também passa muito. Hoje o jogador não pode treinar porque dói o adutor, o preparador físico não deixa fazer treinamento porque muita repetição machuca o adutor. E não tem jeito, se você não treina, você não faz um jogo, não tem como. E aí esse número de faltas aí baixíssimo, sem dúvida nenhuma. Oswaldo, queria que você falasse dessa transição do rádio para a TV, né? Como é que foi para você sair das narrações do rádio e ir para as narrações da TV, no Sport TV, por tanto tempo? Olha, a dificuldade maior foi justamente porque eu vim de uma função no rádio e fui para uma outra função na TV. Eu era repórter de rádio e fui para a televisão para ser locutor. E também porque o campo de visão era outro. Lá no gramado você está ali perto, você tem uma visão diferente lá de cima da cabine. Então foi uma transição. Eu fiz vários testes na época, que a gente chama de piloto, né? Fazer os testes e tudo mais, até conseguir iniciar a narração. Foi um projeto do Sport TV em 2004, que abriu a possibilidade para emissoras afiliadas da Globo, da TV Globo, que tivessem candidatos à narração, a narrador, que pudessem tentar. Eu consegui, eu quis fazer, fui aprovado e narrei até o ano passado, quando houve uma reestruturação lá na forma de administração, de gerenciamento, de gestão, mas foram aí 15 anos praticamente. É difícil, no começo é muito difícil, porque primeiro que o ritmo tem que ser outro, a velocidade tem que ser outra, né? Mas eu não tive tanto problema quanto a isso, porque eu não era narrador no rádio, eu era repórter. Mas você tem que saber que o veículo é outro, então é aquela, olha para o campo, olhadinha para o monitor, você não pode narrar o que o teu telespectador não está vendo, porque ele está em casa olhando a camisa do Palmeiras, do Corinthians, você não pode falar do cara com a camisa do Fluminense, né? Porque ele não está vendo. Então você tem que ir meio que contando para o telespectador, ele junto com você, vendo o que você está vendo, para você trazer o cara para dentro da tua transmissão. Mas foi uma experiência muito legal. Eu acho que, assim, dá para passar de ano.
Dá pra passar de ano. Foi bem demais. Dá pra, na minha época tinha que tirar C. Acho que o C deu para tirar, vai. Bem demais, pode botar um A aí sim, foi muito bem. A gente gostava muito de te ouvir narrando, não é porque a gente tá falando com você, não. Que a gente acompanhou desde a época de rádio, então a gente tem esse carinho também por todos aí. A gente entrevistou recentemente o Quartarolo aqui também, que foi um grande repórter de rádio também, na nossa geração de pegar também, desde a final da década de 80, né, quando a gente começou realmente a ouvir o rádio. Então, assim, a gente acompanhar essa evolução que a gente vai chamar realmente, né, de sair de uma função para outra, era muito bacana realmente. Rova, mais alguma para o nosso Oswaldo? Vamos lá. Oswaldo, sobre o momento atual dos times do interior, né? A gente está aqui no interior, acho que você está numa realidade um pouquinho melhor com Ponte e Guarani jogando na Elite, na Série B do Brasileiro, mas os times do interior cada vez vivendo momentos mais difíceis, né? Tem o 15 Piracicaba aí que também está tentando voltar, né? Mas aqui na nossa região, aqui em São Carlos, o Velo, o Rio Claro, o São Carlos e o Grêmio São Carlense na última divisão, a Matonense na última divisão, né? São momentos difíceis e a gente não consegue ver uma geração nova de torcedores com isso. Hoje em dia a gente vê a molecada, né, com camisa do Barcelona, do PSG, mas não consegue ver a molecada mais nova usando camisas nem do time da cidade, nem dos grandes times de São Paulo. É uma realidade que eu acho que não tem volta, né, Oswaldo? Ô, Rova, não tem volta. Não tem volta porque o futebol hoje ele tá... hoje ele tem... A abrangência dele é muito grande. A molecada tem acesso a todos esses campeonatos. Na minha época de garoto, para assistir um jogo da seleção brasileira era um acontecimento. A gente ficava na escola de manhã, 7h30 da manhã, contando as horas para chegar 9h30 da noite, e ainda assim pedindo, pelo amor de Deus, para a mãe deixar a gente ficar acordado para assistir. Que não deixava, porque no dia seguinte tinha colégio de manhã, tinha escola. Então, assim, hoje não, hoje está muito fácil. Hoje à tarde, por exemplo, passou um grande clássico do futebol alemão, passou Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? Jogo hoje do campeonato alemão. Então, assim, é complicado. Eu tenho muito como base dentro da minha casa. E outra coisa também, esportes que sabem conquistar a molecada, com eventos, com grandes espetáculos. Aqui em casa, por exemplo, se você perguntar para o cara de 11 anos aqui, de um determinado jogador de futebol, ele demora um pouco para te responder, mas se você perguntar para ele do Russell Westbrook, do Kevin Durant, do Michael Jordan, de primeira. Nem eu lembro o nome, ele lembra tudo. Então, assim, é NBA. Então, tem essa coisa assim, fantástica que existe na molecada e também das facilidades que se tem hoje. Eu acho que essa tendência, essa inclinação para outras equipes do resto do mundo, o mundo ficou pequeno. Na nossa época de moleque, na minha época de moleque, você falava campeonato alemão, você achava que a Alemanha ficava em outro planeta. Né? Era uma coisa assim, fora do nosso universo, literalmente, de criança. Hoje não. Um fim de semana normal, você tem aí 7, 8 campeonatos nacionais passando. Você vê holandês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, enfim, de várias nações. Então, assim, realmente eu acho que é uma fatia do mercado que a gente vai ter que correr muito atrás para a molecada se ligar de novo nos nossos times, para que uma geração futura aí venha ainda se identificar com os times do pai, do tio, do avô, das gerações anteriores. Muito bem, na nossa live aqui, ó, o Yuri Silva, obrigado, viu, Yuri, mandou aqui um abraço pra gente, disse que estava um pouquinho de eco, já equalizei aqui o som aqui também. O Marcos Esgob também está na nossa live, o Vanderlei Roberto da Silva, lá de Jaú, o Marcelo Aparecido Simone, grande Marcelo, um abração para você, meu Marcelo, pro Júlio Simone aí, tamo firme aí, hein? Orações pro Júlio voltar 100% aí, daqui a pouquinho vai estar conosco aí já 100%.
o nosso júri. O Márcio Oliveira está conosco, o David Mangerona está mandando uma pergunta aqui para você, Oswaldo. Ó, pergunta para o Oswaldo, qual o gol mais bonito que ele viu em toda a sua carreira? Como na carreira, já dentro do rádio e televisão. Né? Ah, rapaz, puxa vida, hein? Tanto gol, tanto jogo. Trabalhando. Nossa, o que eu vou lembrar agora? Não estava trabalhando. O gol do Marcelinho Carioca contra o Santos, o chapéu no Ronaldo Marconato, aquela chapada na Vila Belmiro, um gol maravilhoso. Gols do Ronaldinho, né? Arrancando do meio do campo, o Ronaldo Fenômeno, entortando. Eu queria lembrar um que eu tivesse até narrado, de repente, assistido ou trabalhado. Estou tentando puxar pela memória aqui, estou pegando os grandes eventos, os grandes jogos. Eu vou ficar com um que eu estava no estádio trabalhando. Pronto, vai ser da seleção brasileira. Eu vou ficar com o gol do Romário contra a Holanda. 94. Que o Bebeto dá o cruzamento, ele dá uma ajeitada no corpo, porque a bola estava passando dele, ele dá uma ajeitada assim, uma coisa de gênio. E ele ajeita assim, bate, escora ela vai no cantinho, porque não tinha jeito. Qualquer movimento diferente, um pouquinho, ela dava na canela dele e ia lá na bandeira de escanteio. A bola ainda quicou antes, né? Essa bola ainda quica antes dele bater, assim. Aí ele já dá uma... E ele vai e faz o movimento certo para pegar a bola na altura ali e tirar do goleiro, né? Porque não bastava ele bater reto, ele tinha que bater tirando do goleiro. Eu vou ficar pelo grau de dificuldade, eu vou ficar com esse gol do Romário aí contra a Holanda, que foi no Teta. E o Wilson Faustino está dizendo, ó, em Bragança Paulista virou uma febre a garotada com a camisa do Red Bull Bragantino. Sobre isso que a gente estava falando aí também da molecada. O Ivo Cortez Júnior também conosco aqui na nossa live. Oswaldo, para fechar a minha parte, eu queria que você falasse o que você espera da seleção brasileira, né? O que a gente pode esperar aí dos próximos passos dessa seleção do técnico Tite? Rapaz, eu vou te falar, eu tô um pouquinho pessimista, eu tô achando assim, palpite mesmo, assim, acompanhando, eu não sei, me dá a sensação que o Tite, ele perdeu um pouco o fio da meada em relação ao trabalho, ao projeto. Eu não sei se não seria uma hora legal para o Tite dar uns 2, 3 passos para trás e meio que, sabe, olhar um pouquinho mais de fora para dentro para tentar retomar. Eu acho que o Brasil sempre tem como se reinventar. A quantidade de jogadores, quantidade de talentos, a gente consegue, a gente tem matéria-prima, né? A gente tem, como diz meu amigo Mauro Betti, a gente tem pé de obra bom, né? Muito bom. Então dá para fazer. Mas eu acho que talvez o momento do Tite não seja um momento de grande inspiração. E os últimos jogos antes da paralisação, o Brasil acho que está 4, 5 jogos sem ganhar, né? Passando sufoco aí, empatando, perdendo, enfim. Então, acho que é a hora de dar uma reolhada, uma reorganizada nas ideias para fazer alguma coisa, para a gente buscar ainda a classificação e tentar alguma coisa em 2022. Mas eu acho que 2018 deixa lições, não é por acaso, faz 4 Copas do Mundo que a gente é eliminado por uma seleção europeia. Eu acho que a gente tem que rever isso. Nós precisamos ver o futebol hoje, que eu falei há pouco para o Rova, o mundo hoje cabe na palma da mão. Então, não dá para acreditar, por exemplo, que a gente ainda seja surpreendido por alguma coisa de uma seleção. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, que a gente não sabia que na Bélgica o De Bruyne vinha buscar a bola quase no campo de defesa e saía, e o Lukaku levava a marcação, sempre tirava a marcação da área para a entrada dos meias, do Hazard, enfim. Coisas que nós que gostamos de futebol sabemos, temos que saber, e quem está no meio lá que comanda tem que saber muito mais ainda, tem que estar repleto de informações. O mundo hoje é troca de informações. A gente ouve, por exemplo, técnicos de futebol falando que a última palavra é deles.
mas tem uma série de informações, analista de desempenho, fisiologista, nutricionista, praticamente a hora que o jogador chega para o treinador, ele já passou por uma peneirada, uma triagem ali de vários profissionais que analisaram, observaram, avaliaram, enfim. Então, eu acho que é um momento de dificuldade, mas eu acho que o Tite, sinceramente, eu vejo um pouco de... É natural da gente brasileiro, né? Mas, assim, a primeira grande crise do Tite com a seleção, o nego já sentou o sarrafo, né? Não tem nem a segunda oportunidade. Não tem massagem, né? Como dizem. Não tem nada, de jeito nenhum. Que a moleza vai chupar o sorvete de manga, o picolé de manga. O resto não tem moleza, não. Mas vamos ver, eu acho que ainda dá para dar uma repaginada na seleção, sim. Dá sim. Roma, mais alguma da sua parte aí para o nosso Oswaldo Luiz? Vou fazer a última, porque o homem tem que estar cedinho lá do Bom Dia Cidade, senão ele perde hora, hein? Pelo amor de Deus, não vamos atrapalhar o homem, não, hein? Eu vou falar para você ficar falando de futebol, de rádio aqui, eu vou até a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá sossegado. Oswaldo, queria saber numa jornada marcante na sua carreira, né? Um jogo importante que você guarda aí com muito carinho, uma viagem, uma jornada esportiva que você fala, poxa, essa vai ficar realmente guardada, que foi muito importante. Ô, Rova, assim, todos os jogos de Copa do Mundo são muito emblemáticos, né? Tem um simbolismo muito grande, né? O moleque de São João da Boa Vista lá, enfim, para um garoto aí que sonhou com o rádio e que pegava o radinho e punha embaixo do travesseiro, escondido para a mãe não dar bronca. A minha tática era enfiar o radinho debaixo do travesseiro. Comi uma pilha que era um absurdo. Cada 10 dias, coitadinho das pilhas, ia embora. Porque... Era aquelas pilhas grandonas. É verdade. Né? Era aquelas 4 pilhas. 4, é isso. Então, assim, todos os jogos, né, Rova? Todos os jogos de Copa do Mundo, jornadas, assim, muito marcantes. Tem algumas finais de campeonato, né, que eu tive a felicidade de cobrir. Final do Brasileiro, a gente falou há pouco, São Paulo e Guarani, cobrindo São Paulo. A final de 91, São Paulo e Bragantino, lá em Bragança. Eu fiz uma entrevista especial com o Tele Santana, repercutiu muito na minha vida profissional. O Tele era uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito, principalmente em véspera de jogo, assim, em final de campeonato. E nós fomos para Atibaia, cidade pertinho de Bragança Paulista, e ficamos hospedados, a equipe da Rádio Globo, no mesmo hotel do São Paulo. E depois do jantar, ele ficou conversando lá com os dirigentes, tal, com o pessoal da comissão técnica, e repórter tem que ser atrevido, né? Senão não faz por pagamento, né? E eu encostei nele lá, eu era o setorista de São Paulo, ele me conhecia, tudo mais, e ficava conversando e tal. E ele já vários e vários dias não dava nenhum tipo de entrevista. E aí eu cheguei, começamos a conversar e acabei que entrei no papo com ele estava mais relaxado, tranquilo e tal, e resultado. Liguei o gravador, fizemos uma entrevista maravilhosa, 20 minutos na época, para o rádio, quase que completou um lado da fita cassete do gravador, e isso no dia seguinte a Rádio Globo reproduziu várias vezes, porque ele falou da família, falou dos filhos, da esposa, do sonho de morar num sítio, falou de família, falou de novela, falou de música que ele gostava, enfim, falamos de quase tudo, um pouquinho de futebol. E foi uma delícia de entrevista, marcante para mim, na véspera da final do jogo de 91, que o São Paulo foi campeão contra o Bragantino, em Bragança, empatando 0-0. E o final do Paulista de 93, Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras saiu da fila, eu já estava na Rádio Record, e tantos outros, Copa América, a Copa América de 91, no Chile, pela Rádio Globo, eu fiz uma entrevista com o Higuita, goleiro, o René Higuita, da defesa do Escorpião, e fiz uma entrevista muito legal com ele, o Pablo Escobar, mega narcotraficante, criminoso, perigosíssimo, havia uma informação que o Higuita era amigo particular dele e que visitava na prisão. E eu, obviamente, na negociação da entrevista, o Higuita disse para mim, não aceitava nenhuma pergunta sobre isso, só respondia sobre futebol,
E assim foi feito, e a gente fez uma entrevista muito legal, que eu guardo com carinho. Então, eu guardo muitas jornadas esportivas, guardo muitas entrevistas, muitos momentos emocionantes. Todos os jogos da Copa de 94, claro, todos eles, um por um, da primeira partida até a final, finais de campeonato e de outras modalidades também. Fórmula 1, que eu era o arrozinho com feijão, mas cobria alguma coisinha, basquete, vôlei, luta do Maguila, cobria na época pela rádio, do Adilson Maguila Rodrigues, enfim, todas assim, jornadas esportivas de modo geral, as jornadas eram muito longas, né? A final de 90, por exemplo, Corinthians e São Paulo, que o Corinthians foi campeão, o gol do Tupanzinho, o jogo foi às 4 horas da tarde, o primeiro boletim ao vivo que eu dei no programa, acho que no Show da Manhã do Gilberto Barros, foi às 7h15 da manhã, ao vivo da concentração do Corinthians. A recepcionista, o guarda do hotel e a mocinha da recepção que tinha acabado de entrar no turno das 7 da manhã, nós três, e o resto mundo dormindo, e a gente ao vivo na Rádio Globo ali, 7 da manhã. Era o Hotel San Rafael ainda, na época? Não, era um hotel. Você ficava muito ali no São Rafael, né? Sim, mas eu peguei o Corinthians em muitos hotéis. Esse hotel era um flat, inclusive, na Bela Vista. Um hotel até perto dos outros hotéis que o Corinthians ficava, até não era dos mais tops, não. Mas era um hotel em que o hotel ficava totalmente fechado pro Corinthians. Então, era como se fosse a concentração do clube só, não hospedavam outros. Não tinham outros hóspedes, não ficavam, especialmente um jogo importante como esse. Enfim, essa final foi marcante, porque comecei a falar às 7h15 da manhã, e boletim, noticiário, entra ao vivo, aqui, o jogo 4 horas da tarde, o Corinthians campeão, fui chegar em casa, era 11 horas da noite, só o pó, moído, cansado, mas recompensado. Essa foi uma grande jornada esportiva. Hoje a gente vê muito pouco, né? Porque o jogador nem fala antes mais, ninguém fala mais nada, né? O relacionamento nosso, o relacionamento do repórter com o atleta era diferente. Você tinha liberdade, com respeito, com limites, mas você conversava com o jogador, não tinha problema nenhum. O Giba, lateral direito, que faleceu... Jogou aqui também. Exatamente. Que faleceu jovem, 50 e poucos anos, de Cordeirópolis, meu amigo, Antônio Gilberto Maniães, o Giba. Quem deu a notícia da convocação do Giba para a seleção brasileira para ele fui eu. Mas fui bater na porta do quarto dele, o Corinthians estava concentrado para um jogo, eu recebi do colega que trabalhava como correspondente da Rádio Globo no Rio de Janeiro, ele falou, tem uma informação quente, acho que era o Falcão, o técnico. O Falcão ou o Lazzaroni. Me lembro, acho que era o Falcão, O Giba vai ser convocado, pode cravar. Falei, rapaz, eu tô aqui no hotel do Corinthians, pode cravar. Ele ligou para a rádio e a gente tinha um equipamento que já transferia. E eu tava não tinha celular, evidente, na época, o celular ainda não existia. E ele ligou na rádio, o pessoal passou, eu atendi lá no hotel, já estava na concentração, o Corinthians ia jogar uma partida, um jogo no Pacaembu. E eu bati na porta do quarto, subi lá, tal, o Giba estava dormindo, tal, de tarde, assistindo Sessão da Tarde, o jogador adorava isso, né, quietinho lá, falei para ele assim, você vai vestir amarelinha, pelo amor de Deus, não sei o que, tal. Não, tô te falando, você vai e tal, e ele, infelizmente, não está mais com a gente, mas ele sempre falava isso, poxa, o Oswaldo é que me deu a notícia. Então, a gente tinha esse trânsito com o jogador, mas respeitando, claro. Eu jamais iria ir bater na porta do quarto do atleta se não fosse por um motivo tão importante quanto esse. Para ele e para mim, como repórter, porque 5 minutos depois eu entrei na rádio e com ele ali do lado, entrevistando do telefone, ele desceu para o saguão do hotel, e do telefone do hotel liguei para a rádio, me colocaram no ar e eu entrevistando o Giba. Então, assim, havia essa parceria, havia essa via de mão dupla. Hoje não, hoje é o assessor do assessor do assessor do... Ficou muito chato nisso, né, Oswaldo? Nossa, o que é isso? Eu vou te falar, pelo meu temperamento, Rafa, Rova, pelo meu temperamento, pela minha natureza,
Hoje, se eu fosse repórter de rádio, eu ia passar apertado. Eu ia arrumar confusão com 250 assessores. Confusão que eu digo assim, lutando pelo meu trabalho, Deus me livre. Graças a Deus, nunca fiz inimizade na minha vida, no futebol, em qualquer modalidade, na minha profissão. Graças ao bom Deus, nunca tive uma inimizade. Mas assim, eu lutava pelo meu. Eu lutava pela minha notícia, pela minha informação, pelo meu ouvinte, pelo meu telespectador. Eu fazia isso. E eu ia encrespar com essa rapaziada aí, não, porque precisa ligar para o secretário, do adjunto, do segundo coordenador, do turno da madrugada. Pô, não dá. E assim por diante. Nelsinho Batista, quando foi para o Corinthians, eu era setorista do Corinthians pela Rádio Globo, foi em 1990. Eu entrevistei o Nelsinho na casa do seu Vicente Mateus. Ele fez a reunião com o Nelsinho lá. Eu sabia que a reunião era lá, porque despistava os repórteres, vai ser no hotel, vai ser no restaurante e tal, vai ser no Parque São Jorge e tal. E a gente tinha essa coisa do setorista, a gente tinha fonte. E uma fonte minha lá dentro do clube falou, vai para a casa do Matheus, que é lá que eles estão. Eles falaram 10 lugares e estão lá na casa dele. E não deu outra. Cheguei lá na casa do seu Matheus, ele tinha uma Mercedes linda, a placa era VM, eram 2 letras na época, Vicente VM 7777. Olha lá. É. 77. Ou 1977, ou 7777, né? Mas eu lembro do V e do M. E eu cheguei lá, a Mercedona estava parada lá na porta, tudo, e não deu outra. Acabou a reunião, quando o Nelsinho saiu, ele saiu e tal. E ainda tomei um chá maravilhoso lá que serviram pra gente, pra mim e pro meu operador. Um chá delicioso. Dona Marlene, saudosa Dona Marlene Matheus, serviu o chá numa xícara. Rapaz, que xícara bonita, moço. Eu não estou acostumado com isso lá em São João da Boa Vista, não. Lá nós tomávamos um xicrinho de barro. E o medo de se eu derrubo aquela xícara lá, meu salário da Rádio Globo ia tudo para pagar. Você tá louco? Tomei esse negócio tremendo. E entrevistei o Nelsinho lá dentro. Na casa do seu Vicente, imagina, na casa do seu Vicente Mateus. Me deu um telefone, me emprestou um telefone no cantinho de uma sala, eu liguei para a rádio, entrevistei o Nelsinho. Imagina se isso você consegue pensar nos dias de hoje, rapaz. Você tá louco? Nem perto de um presidente hoje, né? Imagina, nunca. O Rova falou aí, o futebol ficou chato. A gente tinha grandes presidentes na época, grandes. Nada contra os de hoje, não os conheço. Conheço o Andrés Sanches, porque o Andrés, quando eu ainda era repórter do Corinthians, era torcedor de arquibancada, depois foi para o Amador, eu lembro do Andrés. Mas o Maurício Gagliotti não é da minha época, o próprio presidente de São Paulo, o Leco, também não é da minha época. Mas eu trabalhei com Palmeiras, Carlos Faquina Nunes, Nelson Duque, Pascoal Walter Byron Juliano, Januário D'Alessio, Corinthians, seu Vicente Mateus, Isidoro Mateus, seu Alberto do Alibe, que muita gente critica, eu respeito a opinião de cada um, comigo foi muito correto sempre, Valdemar Pires, quem mais? São Paulo, Carlos Miguel Aidar, seu Juvenal Juvencio, José Eduardo Mesquita Pimenta, Portuguesa, seu Oswaldo Teixeira Duarte, que leva o nome do estádio, Joaquim Alves Heleno, seu Joaquim, pequenininho, bigodinho, um querido, um doce, cobria a luzinha na época. Portuguesa não era coitada da Portuguesa hoje, infelizmente. Portuguesa tinha espaço nas rádios, tinha setorista. Os clubes, as rádios tinham setoristas no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, na Portuguesa, na Federação Paulista de Futebol. Eu ouvi, Oswaldo, o Globo Esportivo à noite, 11h30 da noite, falava de todos os times, a Portuguesa também. Quantas vezes eu ficava esperando 11h30 para ouvir o Globo Esportivo? Acabava a turma da Maré Mansa. Olha só, comecei cedo, hein? Turma da Maré Mansa, depois começava o Globo Esportivo 11h30 da edição, aí depois eu ia dormir. Globo Esportivo, edição da noite. Isso. Apresentado pelo Oliveira Júnior, que depois foi ser empresário do Roberto Carlos, depois foi para o caminho da política, Oliveira, Silvio Filho, ele não dorme no ponto, Plantão Globo, Silvio Filho. Nossa, sensacional.
E o Domingos Machado, Domingão Machadão também, que eu também peguei uma época, todo mundo da minha época. E na Rádio Excelsior, que depois vem a ser a CBN, tinha o Esporte Companhia, as segundas-feiras, que era um programa do Márcio Bernardes, e a gente revezava na apresentação. O Márcio Bernardes, que é meu padrinho, inclusive profissional, um querido, uma pessoa maravilhosa, um dos maiores repórteres da história do rádio esportivo de São Paulo, está na Transamérica. É o Bambambam. Bam, Bam. É o Bambambam, sempre foi. O Márcio foi o único jornalista esportivo do mundo, que entrou na comemoração do título da Alemanha na Copa de 1990. Porque ele era muito amigo do Carlos Alberto Torres, e o Carlos Alberto Torres era amigo do Beckenbauer, e ele ligou para o Beckenbauer, e o Beckenbauer autorizou o Márcio Bernardes, o único do mundo, a entrar na festa reservada dos jogadores da seleção da Alemanha, na festa de comemoração pelo título na Copa de 90 na Itália. Espetacular. Tô falando, se deixar, nós vamos embora, hein? Tô falando, hein? Nós estamos assim, mas também podemos ficar, meus votos. Se deixar, nós vamos embora. Se deixar, nós vamos embora. Aqui abre o varandão da saudade aí, vamos tocando. Pô, é uma geração, eu falo para meus amigos, né, mais novos, né? Falo, gente, vocês ouvem um pouquinho de rádio, alguns ainda gostam do rádio e tal, mas a escola que a gente teve no final da década de 80 e a década de 90, para nós que ouvíamos as jornadas, como você disse, começava cedinho, a gente ligava o rádio, acordava 8 horas e a gente já ligava o rádio para saber do jogo. Então tinha informação o dia todo, as delegações chegando, vários jogadores parando para falar, treinador falando, né? Aquela série de entrevistas antes de começar os jogos. Aquilo foi se perdendo até no interior, viu, Oswaldo? Para fazer uma série A3 aqui, o ano passado, a gente não pode entrevistar ninguém mais antes do jogo. Então assim, a federação impõe algumas coisas, né? Algumas coisas vão mudando e realmente prejudica para todo mundo, eu acho. Principalmente para quem gosta, né, do futebol. Que tá ali ligadinho, quer ouvir a informação, né? Quer saber o que está acontecendo. E a gente tem que se virar. A gente brinca nas nossas viagens, né? Pô, a gente tem que rebolar, porque a gente não pode fazer mais nada. Então, do jeito que dá, a gente faz, né? Com todo carinho sempre, mas com saudade desse tempo realmente. Não, era uma situação completamente diferente. Você tinha um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, para pegar como referência aí as camisas que compõem aí o cenário. Então aí pegar o Edivaldo, por exemplo, o Vardão que jogou aí. Então o Vardão ele entrava com o Romeu César, que estava cobrindo o Corinthians, tal. Aí o Romeu perguntava para ele, um jogo difícil, Mirandinha, centroavante rápido, não sei o quê, é um jogador difícil de ser marcado, mas aí é aquela coisa, eu de volta na entrevista. 1 minuto depois, eu do outro lado, o repórter, qualquer repórter que estava cobrindo o Palmeiras, já põe o Mirandinha na conversa, o Mirandinha conversando com o Edivaldo, e as coisas iam, quer dizer, não tinha problema nenhum, os caras resolviam lá dentro do campo. Fazia aposta e tudo, né? Como é que é, Rova? Fazia apostas também, né? Atleta, quantas apostas não tinha? Era legal para eu vou fazer tantos gols em você, ou você travante. O Serginho Chulapa fazia tanta aposta, o Serginho Chulapa na época dele. Né? Figura espetacular, Serginho, um cara maravilhoso, gente boníssima, gente fina, explosivo daquele jeito, mas um coração maior que ele, maior que aquele tamanho todo dele lá. Então, assim, era diferente. Eu brinco muito que naquela época os caras não davam tanta importância, assessores, tudo mais, jogadores também, que também mudaram de mentalidade. Os caras não ligavam muito para essa coisa de brincar, de dar entrevista, que lá dentro do campo eles se garantiam. Hoje, tá difícil dos caras se garantir, então você tem que ir para um outro caminho. Então, chega todo mundo de foninho, não sei o quê, papapá. Mas lá dentro do campo mesmo, a hora que a bola, como diz meu amigo Henrique Guilherme, a hora que o melão rola, aí o nego dá na canela. Aí fica difícil. Então tem que não dar entrevista lá fora, porque vou falar o quê? Poder com a canela na bola? Então o Henricão Guilherme falava isso. A hora que o melão rola é que o cara tem que dar o recado. Muito bom. O Roberto Messali está conosco aqui da Peixaria Central e vai mandar umas tainhas aí pro nosso Zenon.
Vou pedir para ele mandar para você também, viu, Oswaldo? Nosso Robertão aqui. Obrigado, um abraço pro Roberto, um abraço para todo mundo. Peixaria Central, isso? Isso mesmo. Um abraço para a galera que tá ligada conosco aí, todo mundo amanhã, hein? Peixaria Central, comprar um peixinho. Peixe é saúde, peixe é alimento, é importante, ajuda na memória. Vamos comer peixe aí do Robertão, rapaziada. Boa, e tem história de futebol lá também. Roberto tem história também de futebol, foi diretor do São Carlos aqui, diretor de marketing. Para mim, o melhor que nós tivemos já aqui em São Carlos, com todo respeito, evidentemente, aos demais, né? Mas é um parceiraço, é uma figuraça. Oswaldo, só agradecer a você, a toda essa hospitalidade, essa humildade, esse bate-papo tão agradável que nós tivemos hoje. Da minha parte aqui, fica o meu muito obrigado, realmente. Imagina. A gente passou aqui quase 2 horas que a gente nem viu, poderíamos ficar aí mais 2, talvez, aí falando, que seria aí sensacional. Muito bom falar sobre futebol, sobre jornalismo esportivo, ainda mais com você, que a gente sempre ouviu, né? Lá desde o final da década de 80, quando você começou, praticamente quando você começou, a gente começou a ouvir o rádio também, e aí seguimos nessa. Da minha parte, muito obrigado, sucesso aí na sua carreira, a gente está sempre acompanhando na IPTV aqui também. Leve o nosso abraço também a todos da IPTV, da CBN, e quando voltar também, passar esse período aí, a gente vai voltar a te ouvir também na CBN, que a gente falava fora do ar, né? Nesse momento de pandemia, com algumas coisas se ajustando, que é normalíssimo, né, Oswaldo? A gente sente falta de te ouvir no rádio ainda também. Ô, Rafa, imagina, não tem nada que agradecer. Eu que tenho que agradecer o convite, o privilégio. Vocês têm aí tantas pessoas extraordinárias para entrevistar, tem entrevistado grandes personalidades e ter me inserido, ter me colocado nesse time aí. A honra é minha, o privilégio é meu. E conta sempre comigo, você tem aí os contatos, quando precisar ligar aqui para uma resenha, ligue, fique à vontade, vamos marcar outras, enfim, vamos bater papo. Agradecer muito o seu carinho, a sua forma gentil, generosa. Um abraço para o Rova e a gente está junto aqui. Eu sempre digo, o barco é um só. A gente tem que remar sempre o mesmo lado, obviamente cada um no seu prefixo, cada um com a sua bandeira, com o seu microfone, mas todo mundo com o mesmo objetivo de trabalhar com responsabilidade, com seriedade. Eu costumo sempre dizer que eu gosto muito desse tipo de coisa e procuro sempre atender quando o pessoal pede, porque não é nada meu. Tudo quem deu foi ele, é tudo dele, e quando ele quiser, ele pega de volta. Eu estou aqui só para administrar o tempo que ele me dá, e Deus maravilhoso na minha vida, e que ele abençoe muito você, o Rova, as famílias, esse trabalho lindo na Rock Esportiva, os patrocinadores, enfim, esse projeto muito interessante. E conta aqui com o seu amigo, um abraço forte, carinhoso, um abraço para o Rova. Vou passar um Carlos na hora que passar tudo isso, vamos tomar um café, vamos bater um papo, e aí, meu velho, nós vamos até a hora, enquanto o Rova tiver dinheiro para pagar o café para a gente, o pão de queijo, e nós vamos tocando. Vamos embora. Rova, fica à vontade. Só agradecer realmente o Oswaldo pela gentileza. Poxa, uma pessoa... Eu fiquei muito tempo, Oswaldo, 15 anos na assessoria de imprensa lá do São Carlos Futebol Clube. E vários repórteres iam lá cobrir o São Carlos, e todo mundo, quando falava de Oswaldo Luiz, falava sempre coisas boas de você. Uma pessoa gentil, e realmente confirmou realmente tudo aquilo que o pessoal falava sobre você. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pela honra de ter participado pela gente. E pode deixar assim, que o café e pão de queijo eu ainda consigo pagar, viu? Agora, o patrão tá aí do lado, o patrão consegue pagar mais, viu? Não, mas deixa comigo, que a hora que for pro lado dele, nós vamos já pro bolo de cenoura, nós vamos pro negócio mais sofisticado. Nós vamos pro negócio mais forte. Depois nós vamos pro almoço, rodízio na churrascaria. Não, fica sossegado. Pode deixar que o café eu garanto. O café e o pão de queijo eu garanto. Já tá convidado, já tá fechado. Por mim, já tá fechado. Quando tiver da CPTV, quando vier pra cá, combinadíssimo já, vambora. Tá fechadíssimo. Um abraço grande para vocês, obrigado pelo carinho, Rafa, Rova, a todos que estavam conosco, que estiveram conosco aí nesse nosso bate-papo aqui no Rock Esportivo.
Recebo o meu abraço carinhoso, o meu agradecimento. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês aí. Saúde, vamos nos cuidar. Se Deus quiser, isso vai passar. Vai passar. Nós estamos no meio da tempestade, mas nós vamos superar isso. E todo mundo com saúde, para a gente seguir fazendo o que a gente ama, que é rádio, que é televisão, e é falar das coisas que a gente gosta. Forte abraço a vocês. Boa noite. Obrigado, Oswaldo. Boa noite. Um abração. Fique com Deus também aí, você e toda a família. E a gente se fala numa próxima. Rova, obrigado, meu amigo. Obrigado por mais uma aí. Tamo junto. Domingo tem mais, hein? Domingo não, quinta. Temos quinta ainda. Tem quinta-feira e tem domingo. A gente vai passando aí durante a semana pro pessoal ficar ligadinho aí. É isso aí. Aqui é trabalho. É isso aí. É isso aí. Aqui é trabalho, meu filho. É isso aqui. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí que estiveram conosco nessa live super especial desta terça-feira com Oswaldo Luiz. Um beijão para vocês. Quem puder, evidentemente, fique em casa realmente. Cuidem aí das suas famílias, né, dos seus amigos. Como disse o Oswaldo, isso vai passar e a gente tem que ter a consciência realmente aí que a nossa atitude nesse momento ela é importantíssima para que a gente consiga passar com saúde e cuidando aí de quem a gente gosta, tá bom? Um abraço a todos vocês, até a próxima quinta com mais uma live Rádio Rock Esportiva às 8h15 da noite. Um abraço, gente, fiquem todos com Deus e até